sua direita um pouquinho. Pronto, aqui. Achei. Parabéns por participar do debate. Obrigado. Durante o debate, o senhor falou sobre suas propostas para o BRT aqui do Rio de Janeiro. Durante os últimos meses, a gente colocou no ar na Globo News um programa chamado Globo News em Movimento, e a gente investigou a mobilidade urbana de várias capitais do país, algumas do mundo também, entre essas capitais do Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, a investigação não foi só com especialista, não. A gente viveu o transporte público junto com o usuário. E uma das descobertas, um dos pontos auge aí desse programa, especificamente do Rio de Janeiro, é de que existe talvez um problema no transporte público, na mobilidade urbana do Rio, mais agudo e urgente do que o BRT, que é a integração do transporte público. Aqui no Rio de Janeiro, por uma falta de vontade política, existem 2 bilhetes únicos. E isso atrapalha a vida do cidadão fluminense, isso faz com que o cidadão fluminense fique 4, 5, 6 horas no transporte público para ir para o trabalho, para voltar para casa, e isso impacta, claro, não só na qualidade de vida do fluminense, como também na produtividade do setor público e do setor privado do Rio de Janeiro. A minha pergunta para o senhor é, o senhor sabe a diferença do bilhete único da Prefeitura para o bilhete único do Estado? E, no eventual governo do senhor, o senhor pretende realmente criar um bilhete único no Rio de Janeiro e como? A questão do bilhete único, nós analisamos durante a nossa organização do programa de governo e percebemos que o bilhete único ele é hoje administrado pela Rio Card e junto com as empresas de ônibus. O que nós queremos é assumir a gestão do bilhete único para que tenhamos mais transparência. Eu não tenho dúvida de que a corrupção que atingiu a FETransport impactou no preço das passagens. Os valores são muito elevados. E, em razão desse sucateamento da frota de ônibus e também pelo superfaturamento das obras do BRT, que agora estão se revelando em razão dessa auditoria, isso tudo acaba impactando no preço do transporte público. Então, é preciso ter mais transparência. A passagem de Teresópolis, Petrópolis, para o Rio de Janeiro é quase 3 vezes o preço da passagem de Campo Grande para o centro da cidade. Então, essas questões nós vamos ter que auditar e assumir a responsabilidade pela gestão do bilhete único para que a gente possa fazer uma nova proposta e estamos fazendo um estudo da monetização, da utilização dos dados do Proderj para que possa, assim, também financiar parte do bilhete único. Então, essa é uma proposta que nós estamos estudando para lançá-la a partir de 1º de janeiro de 2019. Também seria uma possibilidade de uma parceria público-privada e ajudar no custo do bilhete único. Então, sabemos da dificuldade que é a gestão desses modais de transporte pela falta de transparência. Então, vamos auditar, dar mais transparência e, assim, poder saber exatamente qual é o valor que a gente pode estabelecer. Mas o senhor pretende acabar com a duplicidade do bilhete único no Rio? Essa é a pergunta. Olha, tudo isso depende do estudo técnico a ser realizado. Não posso te dizer se eu vou acabar com o bilhete único. Aquilo que for de melhor facilidade para o usuário é o que nós vamos buscar. Se a melhor solução for unificar os bilhetes e conversar com as prefeituras e fazer um convênio, e todo mundo ter uma única gestão, nós já estamos assumindo o compromisso de retomar a gestão do bilhete único através do Estado, para que nós possamos ter mais transparência e menor interferência das empresas particulares. Então, nessa proposta de retomada da gestão, pode ser também que as prefeituras queiram estar conveniadas e não ter esse tipo de trabalho. Candidato, boa noite. Matheus Rodrigues, Portal G1. Queria abordar sobre o episódio da quebra da placa da vereadora Marielle. Hoje, quando foi abordado esse assunto no debate, um dos responsáveis, o Rodrigo Amorim, deputado recém-eleito, ele assumiu a autoria e ele estava entre os seus convidados. Eu queria, como que você faz para desvincular a sua imagem desse ato, sendo que ele estava entre os seus convidados? Aquele era um ato pró-Bolsonaro, né? Não era um ato contrário a quem quer que seja. Eu fui convidado pela organização do movimento lá de Petrópolis, pró-Bolsonaro e pró-Wilson. Então, nós improvisamos ali um palanque para que a gente pudesse discursar para falar das propostas que eu tenho para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não, em momento algum, eu estava ali para poder fazer protesto contra quem quer que seja, a não ser as minhas propostas. Essa questão envolvendo a Marielle, eu já expliquei
que eu jamais compactuo com qualquer ato de violência. E falei ao professor Tarcísio que nós vamos investigar, eu, particularmente, vou investigar. Ora, quem praticou o ato, que responda por ele, e aí você pergunta para ele por que ele fez isso. Boa noite, candidato Léo Santana, do SBT. Eu gostaria de lhe perguntar em relação a essa forte campanha que há nas redes sociais atualmente, tanto em nível federal, nacional, e aqui no estado, de virada de votos. O senhor foi beneficiado por essa virada no primeiro turno. O senhor acha que isso pode acontecer agora, no segundo turno, mas em favor do seu adversário? E o que o senhor vai fazer para evitar que isso aconteça? Olha, eu atribuo ao trabalho das redes sociais a uma militância que é gratuita, vamos dizer. É uma militância que aderiu às propostas, que vê na renovação da política hoje uma necessidade, uma mudança, né, de rumos da nossa política nacional e estadual, e essa militância que tem mantido, né, fortalecido a nossa candidatura. As pesquisas que a gente vê retratam essa realidade, demonstrando que a chama continua acesa. Muitas foram as fake news contra mim. Todas essas fake news foram combatidas na Justiça Eleitoral. Foram várias condenações do meu adversário com direito de resposta, que nós vamos apresentar no próximo programa, né, no programa dele. Então, as redes sociais têm sido, né, a legitimidade do povo falando com o próprio povo e sem a interferência dos meios de comunicação. Eu fui duramente perseguido por alguns veículos de comunicação que entraram, inclusive, em questões familiares da minha família, e a gente sabe que alguns veículos de comunicação já escolheram o seu lado. Então, as redes sociais, elas não têm essa vinculação ideológica ou econômica com quem quer que seja. É uma vinculação de sentimento, uma vinculação de ideias, e que isso tem demonstrado que na véspera da eleição as pessoas se preocupam ainda mais com quem vai votar. Então, é um movimento de concentração nas redes sociais que levou a essa renovação da nossa política com a expressiva votação que eu tive. Eu acredito que isso se mantém ainda. A gente vê um movimento nas redes sociais. A rede social hoje faz o balanço entre a mídia. Né? A mídia paga um grande problema porque ela escolheu o seu candidato, e não sou eu, né, o candidato escolhido. Tanto que eu fui duramente perseguido por alguns veículos de comunicação, o que, inclusive, nós estamos aí avaliando esse desequilíbrio que ocorreu durante essa eleição. Candidato Juliana Castro, repórter do Jornal o Globo, tudo bem? Eu queria só, complementando aqui a pergunta do colega, que o senhor comentasse como caiu bastante a diferença entre o senhor e o seu adversário, se o senhor avalia que o senhor fez algo de errado nessa reta final agora de campanha. Caiu turno. Em que instituto de pesquisa? Datafolha. O mesmo que me dava 1%, o mesmo que me dava... enfim, olha, eu não comento pesquisa do Datafolha nem do Ibope. Né? A gente percebeu que, na véspera da eleição, eu estava lá, sei lá, em 5º colocado. E, quando fizeram a pesquisa de boca de urna, aí sim, apareci com 39%, e as urnas mostravam que eu estava acima de 40%. Então, alguma coisa está muito errada nessas pesquisas. Então, eu não comento pesquisa nem do Ibope, nem do Datafolha, porque não tem transparência. Nós, inclusive, ganhamos agora na Justiça candidato. O direito de auditar essas pesquisas, né? Inclusive do Ibope, porque não é possível um candidato que estava lá em 5º lugar, de repente aparece em 1º, e algo muito estranho. Então, eu não comento pesquisa do Datafolha, nem pesquisa do Ibope, e nós vamos para frente agora, e olhando nas ruas o sentimento da população, que está nos dando a ampla maioria, e não tenho dúvida que agora, no dia 28, vamos consolidar a vitória e governar o Estado do Rio de Janeiro pelos próximos 4 anos. Muito obrigado.